Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, trazendo sabedoria e discernimento na palavra. Até aqui no nosso discipulado, porque preciso conhecer a Jesus, a gente conseguiu responder duas perguntas: quem é Jesus e quando Jesus começou a existir? Hoje vamos tentar, a partir do texto bíblico, responder por que Jesus veio ao mundo. E essa resposta vamos encontrar na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 2, e o versículo de 9 a 18. Mas nós vemos Jesus fazendo isso por um pouco de tempo. Ele foi colocado em posição inferior aos dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tomou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Até aqui, nós já podemos encontrar uma resposta, né, para a nossa dúvida. Por que Jesus veio ao mundo? Que a gente não se distraia. Focamos na nossa pergunta para que a gente possa encontrar a resposta nesse texto. Aqui logo no início a palavra diz que Jesus ele se colocou em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse. Morresse por quê? Por todas as pessoas. Morresse por mim, morresse por você. Mas agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Até aí, acredito que a gente já se deparou com a resposta, mas para aquelas pessoas no perfil de São Tomé, a gente vai continuar lendo a passagem bíblica. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte da graça de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Olha aqui mais uma resposta bem clara. Por que Deus permitiu que Jesus viesse ao mundo e sofresse e morresse pelas pessoas? Para que os seus filhos tomassem parte da glória. Por quê? Porque agora nós o vemos coroado de glória e de honra. Porque ele sofreu na cruz. Porque ele morreu pelos nossos pecados, pelas pessoas. E agora ele abre a porta para que os filhos de Deus tomassem também parte dessa glória. Pois Jesus, quem os guia para a salvação. Aí a gente vai encontrar em outros momentos na Bíblia dizendo que somente Jesus é mediador entre nós e Deus. Não existe outro mediador. Não tem como ser salvo senão por Cristo Jesus. Continuando a leitura. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha que lindo! O plano da salvação é um plano muito lindo. Em outro momento eu posso estar falando sobre a primeira aliança, a aliança de Deus com Ele mesmo, que já mostra esse amor
de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por todos nós. Olha que Jesus, ele purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Jesus, ele abre o caminho para que a gente se torne filhos de Deus. Porque até então, até o momento que a gente aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, nós somos criaturas de Deus. E quando a gente aceita Jesus como o Senhor e Salvador, aí nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. E o próprio Jesus, ele tem prazer em nos chamar de irmãos. Isso é muito lindo. Esse plano de salvação mostra como Deus te ama, como Deus me ama e como Deus faz todas as coisas para pró da nossa vida. E nós só precisamos dizer sim. Então, meu irmão, neste dia, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu vou buscar ou seguir os teus caminhos. Eu vou buscar ser um cristão em Cristo Jesus. E continuando, como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Foi o que Jesus fez em todo o seu ministério. Ele falou de Deus para todas as pessoas que ele via. É isso que Jesus continua fazendo. Pois que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque a vontade de Jesus é linda demais. Ele quer que você, que eu, que todas as pessoas ouçam o plano da salvação. Para quê? Para que eles aceitem, para que eles concordem, porque Deus não mete pé na porta de ninguém. Deus não invade, ele é convidado a fazer parte. E aí Jesus falou de Deus. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chamam, pessoas de carne e de sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles. Tomando parte na natureza humana deles, ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte. Eu acredito que a gente conseguiu responder a pergunta. Por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo, ele se colocou abaixo dos anjos para nos salvar, para falar de Deus para nós, para nos mostrar que é possível viver mesmo em sofrimento, mesmo com sofrimento, viver voltados para Deus. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós não temos o porquê termos medo da morte. Eu tenho um olhar muito tranquilo com a morte. E eu sinto muito isso. Tipo, se eu morrer amanhã, eu só quero estar na glória de Deus, eu só quero estar na presença de Jesus, eu só quero ser encaminhado pelo Espírito Santo. Mas fora isso, tá tranquilo. Por quê, meu irmão? Porque eu tenho a consciência de que eu vou viver a vida eterna em Cristo Jesus. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote dele, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, porque os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que estão tentados, pois ele mesmo foi tentado, ele mesmo sofreu. Jesus passou por tudo
que você passa. Jesus sentiu na pele tudo o que você sente. Não diga, mas Jesus fez esses pecados porque Jesus era Deus. É verdade, Jesus era 100% Deus e 100% homem. O que ele sentiu, você também sente. E como ele venceu, você também é um vencedor em Cristo Jesus. Só é necessário você colocar a sua confiança, só é necessário você colocar as suas dificuldades em Cristo Jesus. E você é mais do que vencedor. Então, porque Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo, ele se igualou a nós, ele se tornou 100% homem, por mim e por você. Abra a porta do seu coração para o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse, eu preciso ir para que ele venha. E quando você, meu irmão, você, minha irmã, disse assim, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu único Deus, o meu único amado. Somente Ele é mediador entre mim e o Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo. Age em você. O Espírito Santo passa a habitar dentro do seu coração. E você vai buscar ser um discípulo de Cristo. E como eu, nós seremos discípulos de Cristo, aprendendo cada dia mais sobre a vida de Cristo, aprendendo cada dia mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E assim vamos caminhando para a glória para a honra e glória do Senhor Jesus. Que essa palavra, o Espírito Santo, leve ao coração de vocês como aquela semente que frutifica, que cresce em terra bom, em terreno